Fala galera, análise de Corinthians 1, Santos 1 pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, já fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então, começando avaliando aí o comportamento das equipes na partida, a gente vê que o Corinthians entrou num 4-2-3-1 e o Santos num 3-4-2-1. E olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vai ver que um equilíbrio aí, né, entre as equipes, não parece ter nenhuma equipe mais avançada dentro do campo em relação à outra, a gente consegue confirmar isso olhando para essas duas barrinhas aqui que mostram o avanço médio de cada uma das equipes. O do Corinthians um pouquinho mais perto do meio de campo, mas nada muito expressivo. Olhando para a concentração das jogadas em campo, do total de jogadas da partida, 15% foram do Corinthians no seu campo defensivo, 26% no seu campo de ataque e 14% do Corinthians no seu campo ofensivo. 16% das jogadas da partida foram do Santos no seu campo defensivo, 20% no meio de campo e 9% no seu campo de ataque. Então a gente vê o Corinthians com mais jogadas no meio de campo e mais jogadas no seu campo de ataque também em relação ao do Santos, que mostra que o Corinthians, na verdade, conseguiu produzir mais jogadas de ataque, vamos dizer assim, em relação ao Santos. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo da partida. A gente vai ver aqui mais barras brancas do que barras cinzas, né, que estão representando o Santos, que mostram aí que o Corinthians dominou a partida por 68% do tempo e o Santos por 32% do tempo. Praticamente o primeiro tempo inteiro de domínio do Corinthians, com momentos aqui bem agudos, né, porque as barras brancas são mais altas. O iniciozinho do primeiro tempo, o Santos teve algum domínio, depois um trecho grande de domínio do Corinthians, e aí a partir dos 20 minutos mais ou menos, o domínio praticamente do Santos, mas também nada muito intenso. O domínio das equipes aqui varia de uma escala de 0 a 100. 0 a 100 para o time mandante e 0 a menos 100 para o time visitante. E tirando uma média dessa intensidade ao longo da partida inteira, ela vai dar em 16 positivo, o que mostra o domínio do Corinthians na média da partida, mas também nada muito expressivo, mas 16 aí é um número relativamente bom. Olhando aqui para algumas estatísticas da partida, a gente vai ver que o Corinthians teve 61% de posse de bola, um número de médio para alto para um time mandante, e se destacou também aqui no número de bolas longas, 59 tentativas, e de cruzamentos tentados também, 33 números de médio para alto nesses dois quesitos para o Santos como mandante. Do Corinthians como mandante. Pelo lado do Santos, que se destacou aqui foi o número de bolas longas tentadas, com 57 tentativas, um número de médio para alto. Em termos de criação, a gente vai avaliar aqui passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores precisam finalizar ou marcar gol para contabilizar na estatística. Em termos de passes decisivos, 13 para o Corinthians, 8 para o Santos, números medianos aí para as duas equipes, mais o número do Corinthians aí maior, e expectativa de assistências 0,71 para o Corinthians, 0,76 para o Santos, valores equilibrados aí, né, entre as equipes, mas um valor de médio para baixo para o Corinthians, considerando que era o mandante, e mediano para o Santos, que era visitante. Em termos de finalizações, foram 18 pelo Corinthians, 10 pelo lado do Santos, um número de médio para alto aqui para o Corinthians. Dos 18 finalizações, uma bloqueada, 9 para fora, sendo que 2 passaram perto do gol, 7 defendidas, além do gol marcado. Pelo lado do Santos, das 10 finalizações, 5 foram bloqueadas, 3 para fora, uma defendida, além do gol marcado. Em termos de chances claras de gol, equilíbrio, uma chance clara de gol criada para cada lado. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, por isso, a gente olha aqui para a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar um placar para cada uma das equipes com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria em defender as finalizações que recebeu em gol. Então, olhando para as oportunidades criadas, a expectativa de gols do Corinthians era de 0,71 e do Santos 1,29, um número aqui de médio para alto para o Santos, então conseguiu criar boas oportunidades de gol. Quando a gente olha para a qualidade das finalizações, a expectativa do Corinthians sobe para 2,25 e do Santos cai para 1,16.
A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida da qualidade dos atacantes de cada time. Aquilo que eles conseguiram adicionar de expectativa de gols para os seus times com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Corinthians, esse valor foi de 1,55, então os jogadores conseguiram adicionar mais de um gol de expectativa para o seu time, então um bom desempenho dos atacantes do Corinthians. Pelo lado do Santos, esse valor é de menos 0,13. O fato de ser negativo mostra que o desempenho foi ruim, mas está muito próximo de zero, então dá para a gente dizer aí que os atacantes do Santos passaram neutros na partida. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros na partida. Então a expectativa era que o Corinthians marcasse 2,25 gols e conseguiu marcar apenas um. Então essa diferença de 1,25 mostra um bom desempenho do goleiro do Santos, que tomou praticamente um gol a menos do que o esperado. Por outro lado, a expectativa de gols do Santos era de 1,16 e conseguiu marcar um gol. Essa diferença aqui dá 0,16 positivo, que mostra um desempenho bom, né, relativamente bom do goleiro do Corinthians, mas como está muito próximo de zero, então a gente também pode dizer que o goleiro do Corinthians passou neutro aí na partida. E para finalizar a análise, se a gente olhar para todas as estatísticas, desde passes decisivos até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a ver, a perceber se a partida foi boa ou não. Pelo lado do Corinthians, a gente vai ver aqui duas estatísticas com 4 estrelas, né, a expectativa de gols pós-chute e o número de finalizações. As demais estatísticas aqui todas com 3, 2 ou 1 estrela. Pelo lado do Santos, a gente tem uma estatística com 4 estrelas, que é a expectativa de gols, e as outras estatísticas todas quase com 3 estrelas, menos o número de finalizações, que tinha 2. Então, de um modo geral, acho que a partida aí foi mediana, né? A gente já viu algumas partidas com mais estatísticas com 4 ou 5 estrelas, mas essa partida aí parece estar longe de ter sido ruim. E no final aí, empate entre Corinthians e Santos. Então, fechamos aí mais uma análise de Corinthians 1, Santos 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para vocês se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!